Seja o nome do Senhor. É uma igreja que dorme. É uma igreja que dorme. Aleluia. É uma igreja que dorme. Queridos, quero cumprimentar a Madre Igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Marcos, capítulo de número 5. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 20. Livro do Evangelho, que escreveu Marcos, capítulo de número 5. Estaremos lendo a partir do versículo 1 até o 20. Jesus se faz presente nessa casa. Aleluia. Estamos aqui para adorarmos ao nome dele. Creio que ele tem uma palavra para o seu coração. Creio que ele está presente na casa. Ele acordou, pode dizer amém? Amém. Assim diz o texto sagrado. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, só a igreja. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E continuou, declamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhes respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. E andava ali pastando num monte grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Amado e eterno Deus, Pai, obrigado por este momento, por nós estarmos na Tua presença. A Tua palavra foi lida nesta noite, Pai. O Senhor tem primazia nesta casa. Aleluia! Fala conosco através da Tua palavra. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Porque nós viemos nesta noite, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, que os nossos corações venham receber aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nesta noite. Assim eu quero Te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. Tomai os vossos assentos, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, o livro de Marcos, para quem estuda as Sagradas Escrituras, ver que o livro de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito que conta a história de Cristo Jesus, que conta os feitos de Cristo aqui na terra. Marcos, ele vai ouvir de Pedro os relatos da pessoa de Cristo Jesus, e ele vai escrever para a igreja, para que a igreja venha ter conhecimento e pudesse ser edificada pelo testemunho de Pedro, através escrita por Marcos. Quando nós lemos o capítulo de número 5, nós iremos nos deparar com uma história que é bastante conhecida.
Os irmãos já ouviram muita pregação sobre este homem. Os irmãos já ouviram muitas pregações que falaram a respeito daquilo que Jesus havia feito na vida deste homem na cidade de Gadara. Mas para que nós venhamos entender, para que nós venhamos compreender a mensagem de Marcos, é preciso que nós venhamos pegar o texto, venhamos estudar o texto e conhecer aquilo que Marcos, quando ele vai escrever essa história, ele quer nos passar, qual é a mensagem que ele quer nos passar. Quando nós lemos o capítulo 5, nós iremos ver que de fato Jesus ele fez um grande milagre na vida daquele homem. Isso é fato, isso não tem como ser escondido. Mas para que nós venhamos entender este capítulo e atrair dele e tirar dele as lições que Marcos quer nos passar com essa história, é preciso que nós venhamos voltar para o capítulo de número 4. O capítulo de número 4 vai nos dizer que Jesus, diante de uma tão grande multidão e juntamente com os seus discípulos, ele vai começar a ensiná-los, ele vai começar a pregar sobre o reino. É bem verdade que Jesus ele gostava de pregar e também Jesus ele gostava de ensinar. É bem verdade que nós sabemos que Jesus ele era Deus, ele sabia do que estava ali esperando mais à frente, ele sabia qual era a sua missão mais à frente, ele sabia que ele tinha que ir para a terra de Gadara, porque lá estava uma pessoa que precisava ser resgatada por ele. Mas as pessoas que estavam em sua volta, os seus discípulos, eles não compreendiam, eles não iriam compreender sem antes Jesus passar para eles uma lição daquilo que ele iria fazer lá na frente. Então Jesus ele vai começar a ensinar os seus discípulos com parábolas. No capítulo de número 4, nós iremos ver que Jesus ele vai ensinar os seus discípulos 4 parábolas. A primeira parábola que Jesus ele vai passar para os seus discípulos é a parábola do semeador. Mas quando nós olhamos para essa parábola, nós iremos ver e contemplar que a figura central aqui dessa parábola não era nem o semeador e tampouco era a semente. Jesus estava querendo enfatizar aqui a respeito do solo que aquela semente estava sendo plantada. Jesus vai dizer que a semente é a mesma semente e o mesmo semeador, mas a mesma semente estava sendo plantada em 4 solos. E Jesus vai dizer que 3 solos eram péssimas e ruins, porque não receberam bem a palavra. Mas quando Jesus ele vai dizer do último solo, ele vai dizer que aquele solo vai receber aquela semente e aquela semente vai começar a ser produzida naquela terra. Quando nós vamos olhar para a segunda parábola, Jesus ele vai começar a pregar a respeito da candeia. E qual é a mensagem que Jesus ele estava querendo mostrar quando ele vai ensinar sobre a candeia? Ele vai querer dizer que nem tudo que tudo está na escuridão, não vai ficar apenas na escuridão, não vai ficar escondido, tudo vai ser revelado. Eu já tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite. Se porventura tem alguma coisa escondida aqui, a palavra de Deus tem a vida eterna, e essa vida vai começar a ser revelada sobre a sua vida, e aquilo que está morto nessa noite vai receber vida. Levanta a tua mão para o céu, porque essa palavra tem o poder. E a última, e nós iremos ver a penúltima parábola, quando Jesus ele vai voltar novamente a falar sobre a semente. Ele vai falar sobre a parábola da semente. Nessa parábola, Jesus ele vai começar a dizer a respeito do reino de Deus, sobre como fora plantada. Jesus vai começar a dizer que o semeador ele vai começar a plantar a semente na terra. Quando ele planta a semente na terra, Jesus ele vai dizer que o semeador ele vai descansar, ele vai se ausentar. Por quê? Porque ele já fez o seu trabalho. Agora, quando a semente está na terra, Jesus vai dizer que a semente ela
começa a brotar e começa a se frutificar. O que eu tenho a dizer com essa palavra? O que Jesus estava querendo passar com essa parábola para os seus discípulos? Simples. Jesus estava querendo dizer: olha, vocês têm o poder de semear. Enquanto a semente está na mão de vocês, você tem o poder sobre ela. Mas quando você joga a semente na terra, mas quando você planta a semente não está mais no seu poder, mas está no poder daquele que tem o poder de fazer a semente crescer. E Paulo, ele vai dizer isso com grande afirmação quando ele escreve para a igreja de Coríntia. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu planto, Apolo rega, mas Deus é que dá o crescimento. Oh, glória! Receba essa palavra nessa noite. Jesus está dizendo: enquanto a semente está na sua mão, você tem o poder sobre ela. Mas Jesus está dizendo para você: é tempo de você utilizar a sua fé. Lança essa semente na terra, porque não é você que vai fazer a semente crescer, mas é o próprio Deus que está no céu. Aleluia! E essa semente vai crescer, vai se tornar uma árvore frutífera. Aleluia! Glória! E Jesus está dizendo: é tempo de você lançar a semente na terra, é tempo de você regar a semente, porque a palavra do céu nessa noite é tempo de crescimento, é tempo de crescimento lá dentro da tua casa, é tempo de crescimento lá dentro do teu serviço. Ah, meu Deus do céu, eu estou profetizando nessa noite. Será que tem gente que pode receber essa palavra? Levanta para o céu, porque Deus está dizendo: enquanto você rega a semente na oração, enquanto você rega a semente na consagração, enquanto você rega a semente na obediência, Deus vai fazer com que ela venha germinar e ela venha crescer. Por mais que você não está vendo, a semente está criando raízes. Em breve você vai ver aquilo que você plantou crescer na presença dele. Glória seja dada ao Cordeiro que E a venceu. última palavra que Jesus ele vai dizer no capítulo de número 4 é sobre a semente da mostarda. É uma semente pequenininha, mas quando é lançada na terra, com o tempo, as pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, cresceu, está grande, está bonito. O que Jesus